A convite da Voz, a gente está literalmente na laje do Barão 428 para conversar um pouquinho sobre esse empreendimento, sobre a alma dele, que começa muito antes dessa obra. Entre uma martelada e outra, entre uma britadeira, eu vou conversar com o Ronaldo e com o César, que entregaram a sua arte para transformar esse empreendimento em arte. Em termos de projeto, quanto tempo é o envolvimento? Que tipo de pesquisa vocês fazem, né? Porque eu entendo que esse prédio está aqui porque ele está aqui, né? Se o terreno fosse outro, provavelmente ia ser outra solução arquitetônica, não só pelo terreno em si, mas pelo entorno, pelo bairro, pela entrega da cidade. Bom, na verdade, cada projeto é feito para aquele terreno que a gente recebe para fazer os primeiros estudos e fazer o projeto propriamente dito. Nesse caso específico, nós tínhamos um bairro Moinhos de Vento, que tem toda a história desses casarões e dessa arquitetura que tem aqui, como tinha também uma casa listada ao lado, que é a Casa Batomé, que já é por si só uma bela história, e a gente tinha que fazer alguma coisa que conversasse com essa casa, conversasse com o bairro e fizesse alguma coisa melhor do que nós recebemos, que essa é a missão do arquiteto. E aqui nós começamos por tentar fazer uma arquitetura, por fazer uma arquitetura contemporânea, minimalista para respeitar o entorno e a Casa Batomé, e que depois acabou suscitando o que eu chamo da joia da coroa desse prédio, que é um plano inclinado e que se inclina na direção da Casa Tombada, como se fizesse uma homenagem a ela, uma deferência a ela. Olha, muito prazer, estou aqui para trabalhar junto contigo. E tem uma história interessante. O topo desse prédio, desse plano inclinado, se a gente puxasse uma linha até chegar no térreo, essa linha seria exatamente a linha da fachada da casa. De tão respeito que nós temos por essa casa e por deferência a esta casa que está aqui do lado. Então, eu acho isso, sim, uma arquitetura adequada, né? Conversa com a casa, conversa com o bairro, e por esse gesto, é o gesto da criação do edifício que faz toda a diferença. Se ele fosse um edifício reto, seria mais um reto na cidade, né? Seria mais um reto no bairro. Não, ele não é reto, ele é diferente de tudo. Ele veio para marcar presença e veio para ser diferente, porque o bairro merecia, o terreno merecia e a casa merecia. César, conta, eu tenho muita curiosidade, né, te falei isso, de entender como que se faz uma curadoria, né? Que elementos tu tem, né, quando uma empresa como a Voz te chama e diz, olha, a gente quer transformar esse prédio numa galeria, a gente quer entregar isso para a cidade e a gente quer uma curadoria tua para espalhar obras pelo empreendimento. Como que acontece esse processo? Conversando, né? Eu trago os artistas referências para serem pensados junto com o arquiteto, com o engenheiro e com, né, a incorporadora, para a gente chegar num acordo, e eu trago a orientação da qualidade, acho com qualidade, para que só cresça o empreendimento. Esse processo vem acontecendo há alguns anos já. Eu estava falando com o Ronaldo que ele faz esculturas, né? A arquitetura dele, os prédios são verdadeiras esculturas, então já tem um diálogo facilitador, né, da arquitetura com a arte. O Ronaldo tem essa sensibilidade de construir empreendimentos e prédios fantásticos com um diferencial e que tem esse diálogo com a arte, né? Com a escultura, com a pintura. E a seleção disso é feita em parceria, né? Para que a obra tenha diálogo com o ambiente, com o que foi colocado, porque quando tu olha uma obra de arte dentro do empreendimento, dentro de um local que já está pronto, ela tem que estar junto, ela não pode ser ai que lindo, ela tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo, né? Esse é o papel da arte, assim, é somar para que a arquitetura integre, ambas são arte, a arquitetura é arte e artes visuais também, somando vira uma coisa única. E tu diria que aqui a gente conseguiu extrapolar um pouco até no sentido do que é uma exigência mínima talvez da lei, porque tem bastante obra de arte, né, espalhada, assim, eu vi um pouco ali da tua curadoria, tem muito no livro, né, tu foi fazendo um percurso dentro do Barão, como é que foi isso? Porque tem escultura, né, tem escultura, tem no Espelho d'Água uma escultura do Gustavo Prado, vai ter a Roseli Jean, que trabalha com a natureza, com as bromélias, que também vai fazer o diálogo com o paisagismo, né? E tem o Eleutério Neto, que tem umas dobraduras, que aqui é também geométrica, que também conversa com a arquitetura. E o Eleutério faz dobraduras, que faz aquela conversa com aqueles frisos de madeira que foi colocado, para dar essa integração, né? A arte se funde com a arquitetura, né? Isso que eu acho que fica bonito e fica integrado.
E a gente vai ter a casa, que vai ser um museu particular, digamos assim, para os moradores, né, que a gente vai trabalhar também, contando um pouco a história daí, em função da arquitetura da casa até chegar ao contemporâneo. Então, quem morar aqui realmente vai ser um privilégio, porque vai ter um museu, vai morar num museu, mas num museu contemporâneo, um museu que traz a história toda, né? E Barão de Santo Ângelo, que foi um grande, né? Então, está todo dedicado para ele esse processo. Sabe que para quem trabalhou uma vida inteira baseado na experiência do consumidor, é um bálsamo, né, olhar isso, né, que é tu entender, de tu poder morar num lugar, né, onde na realidade tu conversa primeiro com essa vista, né, que é um espetáculo aqui, né, quer dizer que sim, é um prédio aberto, né, assim, tu tá dentro do Moinhos de Vento, literalmente, né? Tu tá dentro de casa sem estar dentro de casa, né? E tu poder entrar, né, também dentro do empreendimento e ir tendo essas sensações, né? Eu acho que ele vai te puxando, né? Ele vai, enfim, né? Vai trazendo para a história. Trazendo para a história, exatamente. Bom, e também sendo um prédio, como ele falou, minimalista, contemporâneo, moderno, mas que não esqueceu da história. Incentiva a se preservar a história, né? O Ronaldo comenta uma coisa muito bacana, que todos os projetos do escritório começam no desenho, na folha em branco, né? Até como cria-se um projeto, se está dentro do teu coração, dentro da tua mente, tu vai se emocionar em função do que tu recebeu. Então, é a esse momento que a arte e a arquitetura se fundem. No momento que ele desenhar o prédio, já está a arte nascendo junto ali, que vai conversar com esse processo todo, respeitando a história da arquitetura, que também essa casa também é uma casa arte, pela história que ela conta e, enfim, pela importância que ela teve na sua época, né? E tem uma coisa muito legal, que o Elvan, na pós-graduação, na Faculdade de Arquitetura, ele dizia uma coisa muito interessante, assim, a arquitetura nada vem do nada. Isso. Porque, na verdade, tu tem uma folha em branco e tudo que tu vê no planeta, a gente viaja, não basta, a gente até baixa uma fotografia aqui, uma fotografia dali, tu não vai copiar aquilo, mas aquilo entrou aqui, na tua memória, vai ser uma referência. E em algum momento ela vai sair. Pode ser até que esse plano inclinado tenha vindo de um prédio que eu vi lá em Dubai, ou que eu vi em Doha, sei lá onde é que eu vi, mas que ficou gravado. Pô, gostei, achei bonito o plano inclinado. Aquilo em algum momento vai aparecer. Em algum momento aquilo vem. E compõe e cresce junto, exatamente. Nada vem do nada. Ouvindo vocês, assim, me vem muito claro, né, a diferença que faz, né, quando uma incorporadora, uma construtora, né, contrata profissionais, dá uma liberdade poética, né, que eu acho que isso é importante, né, eu acho que a gente viveu uma época da arquitetura, né, que só se cortava e a gente vê o resultado disso na cidade, né? Quantas cidades no mundo a gente gosta de visitar e a gente fica olhando, e como Porto Alegre não tinha isso, né, e de um tempo para cá agora começa a realmente ter empreendimentos. Então essa questão da liberdade poética eu acho que é uma coisa super importante para o artista. Contigo a mesma forma, né? Não adianta contratar uma curadoria e dizer essa não, essa não, essa não. E a voz tem muita sensibilidade nesse sentido, assim, porque ela dá liberdade, né? A gente faz reuniões e tem essa liberdade, tanto eu acredito o Ronaldo quanto eu, para colocar a nossa experiência, o nosso histórico para crescer. Então eu acho que isso vai ser um diferencial. Este prédio Barão 428 é um diferencial, com certeza. E tem uma coisa muito importante, o consumidor começou a dar valor para isso. Sim. Isso não é, antigamente, porque o consumidor não dava valor. Hoje não, hoje a arquitetura e arte, a escultura, a pintura, isso hoje está muito em voga. Então as pessoas hoje consomem a arte, que antigamente não se consumia tanto. Hoje um prédio feito arte, né? Ele tem muito mais valor para o consumidor do que o outro que não foi feito. E acaba a decisão sendo tomada pelo que entrega mais, né? Pelo que entrega mais arte. E eu queria entender um pouquinho de vocês também, pensando nessa evolução e na própria evolução da cidade, né? O quanto essa liberdade poética, e inclusive, né, todo o trabalho ali que foi feito com prefeitura e plano diretor, e etc, o quanto isso contribui e retorna para a cidade, né? Quer dizer, o fato de tu poder ter empreendimentos, né, desse gênero, de tu poder hoje ter obras de arte dentro de prédio, quer dizer, qual é que é o entendimento de valorização de uma cidade quando a gente tem este perfil de empreendimento sendo entregue? Eu acho que a gente tem a lei, né, municipal, que eu acho que é muito positiva, ela ajuda muito a sensibilizar as incorporadoras a trabalhar, né, que todo o empreendimento tem que ter uma escultura ou alguma obra de arte ou algum paisagismo, né, diferenciado que faça o diálogo com a cidade. O que muda aqui no 428, no Barão, é que não só vai ser para a cidade, mas vai ser também para quem vai morar. Quer dizer, esse é o diferencial desse projeto,
Quer dizer, nós vamos ter praticamente um museu, que é uma galeria de arte. Todos os espaços de uso comum vão ter obras de arte, todas pensadas, né? E ele vai estar também dialogando e valorizando essa casa, valorizando a arquitetura. Quer dizer, não é só o empreendimento, ele está participando da cidade. Eu acho que isso aí vem até agregar e valorizar mais a lei, que pode ser ajustada, ela é super aberta nesse sentido, de que todos os empreendimentos valorizem mais a arte e o pátio cultural, como diria o Iberê, né, de mostrar a nossa produção local. Eu acho que nós temos ainda também a arte disciplina, o plano diretor ou as leis acabam disciplinando a atividade, né? Mas eu acho que nós temos muito para desenvolver ainda. Eu acho que nós temos muito para crescer. Esse debate está em voga e eu acho que a gente tem que dar esse passo de liberdade, dar mais liberdade para o arquiteto criar esculturas urbanas, prédios mais altos, porque ainda se tem aqui um ranço muito grande em relação à altura, à arquitetura, e a arquitetura tem que ser mais livre. A gente vai para fora do Brasil e vê cidades fantásticas com arquitetura mais alta, mais escultórica, mais livre. Eu acho que o arquiteto tem competência e tem essa coisa da liberdade, tem que ter essa liberdade da criação. Senão a gente começa a perder muito em termos de arte. Eu acho que isso a gente precisa evoluir. Mas eu acho que o Estúdio Resende ele já tem esse olhar assim, afinadíssimo já em alguns projetos. Eu acho que 10, 15 anos que tu vem trabalhando, que os projetos não sejam sempre iguais, cada um surpreenda um ao outro. E a gente olhando teu book, assim, é impressionante. A gente acha, esse é lindo, é bom que tu olha, esse é lindo. Então aquilo vai, né, num crescendo, assim. Eu acho que o teu trabalho como arquiteto é fundamental. Tu é um artista, tu é um escultor da arquitetura, né? Eu sou só condutor, eu não... Mas eu fiz esse comentário também porque, como a gente tem feito muito trabalho fora daqui, hoje a maioria dos nossos projetos são feitos fora de Porto Alegre, porque nós fomos atrás disso, evidentemente, não é porque não tem projeto em Porto Alegre, é porque nós fomos atrás e claro, vamos fazendo em outros estados. E a gente percebe que lá, nesses estados que a gente está trabalhando, há muito mais liberdade para o arquiteto. Então tu consegue fazer mais, tu consegue criar mais e tu consegue entregar mais para a comunidade. Porque a questão da gentileza urbana não é só uma calçada ou não é só a vegetação, o paisagismo bonito, não. É a arquitetura. A arquitetura entrega para a cidade uma coisa muito importante. Quando tu entra ou quando tu passa na frente de um prédio bonito, tu olha e que coisa bonita que tem aqui. Aquilo te faz bem, emociona. Se tu passa na frente de um prédio feio, tu passa e diz, pô, esse prédio é feio. E isso tem a ver com a liberdade que é dada para o arquiteto criar esses espaços. E isso faz com que a cidade fique melhor, fique mais agradável para quem passa na rua. Porque, na verdade, quando a gente faz um projeto como esse aqui, que vai ter 30 famílias, 38 famílias, não importa o número, a gente está fazendo para aqueles moradores, claro, né? Esse prédio é feito para quem vai morar, mas também é para quem passa aqui na frente. E aqui passam centenas de pessoas na frente do prédio. E quando essas pessoas passarem na frente desses prédios, eles vão dizer, nossa, que coisa diferente, coisa bonita, né? E tirar fotos também. E isso que emociona. Eu, pelo menos, me emociono muito com a arquitetura. Eu, quando vejo, depois de pronto, o que nós criamos, eu, às vezes eu as lágrimas. Porque eu me emociono mesmo. Mas é verdade. Nossa, afinal, o que nós fizemos, olha o que nós criamos aqui. Olha que espetáculo isso. Olha, nós acertamos a mão nesse projeto, né? E assim, quando a gente passa aqui na frente, eu olho, fico olhando a obra subindo, e vejo aquele plano inclinado. Nossa, isso vai ficar maravilhoso. Quem será que fez isso aqui? Bom, para finalizar, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho muito importante a gente provocar esse tipo de discussão, porque também é aculturar o público, né? Quer dizer, nós não estamos falando de metro quadrado, né? Quer dizer, olha a quantidade de profissionais envolvidos muito antes de começar uma obra para possibilitar que a gente chegue num resultado como esse, né? E isso, sem dúvida, agrega valor, mas evidentemente tem um custo, né? Então não é sobre preço de metro quadrado, eu acho que é sobre como eu quero viver, né? Viver, exatamente. Né? O que eu quero para mim? Eu estava assistindo uma palestra essa semana sobre a importância da casa, né? O refúgio para onde a gente volta, né? E como é importante a gente ter essa integração, né? Do local onde a gente dorme todos os dias e acorda todos os dias, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, adorei esse bate-papo e sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a arte e a arquitetura como arte, eu acho que a gente está coroando aqui, está entregando
coisas substanciais para a cidade. Eu queria só te fazer um complemento, que eu acho que tu falou uma coisa tão bonita agora, que a gente veio de uma pandemia, né, em que a gente acabou ficando em casa, né, preso, porque não podia sair, e como se revalorizou a sua casa, o seu morar, o seu sentir, a sua emoção. E eu acho que isso, graças a empreendimentos como esse, né, te dá essa valorização da importância do estar bem dentro de casa, né, não só ficar na rua. Então, acho que isso a gente aprendeu com uma coisa triste, que foi a pandemia, né, e a gente tem essa escultura maravilhosa aqui. Não, e na verdade, falou uma coisa agora que que é muito importante. Essa varanda aqui, com todo esse tamanho, tem muito a ver com a pandemia. Que as pessoas começaram a dar valor, muito valor, a estar na rua. Na rua. E esta varanda aqui tem tudo a ver com isso. Que bonito. Também foi feito pensando nisso, nessa necessidade que as pessoas têm no pós-pandemia sair. E aqui tu tem essa varanda maravilhosa. Não precisa nem sair de casa, então tá ótimo. Obrigado, gente. Obrigado.